Preconceito, isolamento, dor e mutilação causados por uma doença genética e sem cura, o xeroderma pigmentoso. Em Araras, distrito de Faina, está a maior comunidade do mundo de vítimas da doença. A partir de agora, você vai conhecer a dura realidade das 193 pessoas vítimas da doença que vivem no pequeno distrito de Araras. Ver a força e a união dessas pessoas. A repórter Melanie Bessa e o cinegrafista Cérvulo Rios não mediram esforços para contar esta história. Imagine acordar todos os dias e não poder sentir o calor do sol. Vivendo, né? Não tem como fazer, tem que estar vivendo. Imagine ver seu rosto, seu corpo se transformando. Perder nariz, lábios, olhos. Imagine ser diferente em uma sociedade onde a aparência vale mais que a essência. Esta é a história sem retoques de moradores do povoado de Araras, que fica no distrito de Faina. Nós percorremos da capital até aqui cerca de 210 quilômetros. Para chegar até o nosso destino, precisamos percorrer ainda 40 quilômetros de estrada de chão. E eu convido você a vir comigo. O caminho é longo. Na paisagem, poeira. Nos cerrados secos, só os ipês insistem em florescer. O acesso é difícil. Ô Rios, e aí, dá pra seguir ou não? Dá pra seguir, mas tá difícil. Quase 1 hora de viagem. Dificuldade em cima de dificuldade. Tudo parece conspirar para que os moradores do povoado de Araras caiam no esquecimento. Enfim, chegamos ao povoado de Araras. É aqui nesta região que vivem 193 pessoas com uma doença rara de pele. Eu peço que você se prepare antes de assistir esta reportagem e olhe para essas pessoas com os olhos de Deus. A imagem que elas apresentam ao mundo muitas vezes choca. É triste, mas infelizmente é realidade. E nós não podemos virar as costas e esquecer o sofrimento dessas pessoas. Escondendo não só do sol, mas das pessoas também, né? Porque o preconceito é muito grande. Aí as pessoas olham para a gente como a gente sendo um monstro, né? São as vítimas do xeroderma pigmentoso, uma mutação genética que provoca extrema sensibilidade à luz e deixa os pacientes até 1000 vezes mais sensíveis ao câncer de pele. Uma doença rara. Nos Estados Unidos, a taxa de incidência é de 1 caso para cada 1 milhão de habitantes. Em Araras, a doença atinge 1 a cada 40 pessoas. É a maior taxa do mundo. Qualquer feixe de luz pode causar danos irreversíveis. A doença é transmitida de pais para filhos. A explicação da ciência são os casamentos entre parentes muito próximos com um gene defeituoso. O xeroderma é avassalador, destrói o corpo, mutila membros, mata. Já perdi 3 irmãos. 3 irmãos, assim, dessa doença xeroderma, assim, que a gente luta para ver se recupera. Mas ela não é uma doença fácil, né? A pessoa depois de ser saldo desse jeito, umas manchas dessa, ela não desaparece assim qualquer coisa. Eu acho que nem desaparece nunca. Não é por acaso que durante o dia as ruas do povoado ficam assim, vazias. Essas pessoas passam o dia dentro de casa, portas e janelas fechadas, roupas com proteção contra raios solares para cobrir todo o corpo, óculos de sol, chapéu e protetor solar especial. Todo cuidado é pouco. A luz também faz mal, da câmera faz mal, as luzes de... A gente tem que usar as lâmpadas de LED, né? Mas mesmo assim, se a gente estiver num cômodo, a gente apaga.
A gente não fica sempre exposto nas lâmpadas. Em um esforço para camuflar a doença que devora a pele, os pacientes usam próteses de plástico, rústicas. Muitos já passaram por cirurgias dolorosas para a retirada de tumores cancerígenos internos e tiveram os rostos mutilados. Homens e mulheres condenados ao isolamento e ao preconceito. A falta de estrutura da saúde pública e falta de respeito nas ruas. As pessoas também elas vivem a questão do preconceito, né? É muito difícil um empregador empregar uma pessoa que está deformada, mutilada, né? Que está constantemente enfrentando um câncer. O xeroderma pigmentoso ele ocorre em uma pessoa a cada 1 milhão de habitantes. Aqui, em cada 40 habitantes, nós temos um indivíduo afetado. O xeroderma pigmentoso é uma doença rara, de origem genética e que predispõe o paciente a desenvolver lesões graves, câncer de pele, desde a infância. Então aqui nós reunimos 3 fatores importantes que aumentaram e disseminaram a doença neste local. Primeiro, as mutações genéticas. Tem uma mutação afrodescendente, tem uma mutação que veio do sul do estado e tem uma outra mutação, ou seja, aqui, infelizmente, ocorreram 3 multiplicações genéticas nesses pacientes. A população trabalha na lavoura, ou seja, é uma população que tem um aumento muito grande da hipersensibilidade à ultravioleta. E um outro fator que agravou muito, como eles tiveram tumores agressivos, mutilações importantes, eles começaram a sofrer o estigma e começaram a ficar cada vez mais reclusos nessa comunidade. E o casamento entre primos, que é muito comum aqui nessa população, aumentou mais ainda a multiplicação de genes. A Sociedade Brasileira de Dermatologia percebeu o trabalho da doutora Sulamita Costa e, através de uma sugestão do doutor Oswaldo Delfini, criou o grupo de apoio permanente aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso aqui de Araras, Goiás. É um dia memorável, é uma situação, vocês não sabem o que nós ansiamos por esse dia, que enfim chegou. Os médicos falaram para mim que eu ia viver até os 7 anos de idade. Hoje eu vou fazer 21 e para mim é uma vitória e tanto, né? Para quem falou que eu ia viver só até os 7, eu chegando aos 21, então é uma luta, uma batalha conquistada praticamente, né? Nós esperávamos que um dia houvesse esse apoio institucional da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que até então nós estávamos muito sós, é uma coisa trabalhosa, pouca gente conhece, é uma doença quase que, vamos dizer assim, ingrata, é um câncer atrás do outro, é uma exposição, precisa de uma base muito grande de orientação, então foi só ganho, né? Foram ganhos altamente significativos, eles estão muito contentes também e é um resgate da aceitação social deles. Eu fiquei altamente emocionada, estou ainda, só de ouvir falar eu já fico emocionada, de ver a atenção, os cuidados que estão sendo feitos e espero que isso estimule outros dermatologistas a cuidarem também. Não precisamos ter ilhas de sofrimento no meio da dermatologia.